Aí agora vamos falar sobre esse Atos 15 aí e Provérbios 13, né? Bem como dito aqui momentos atrás, né? Veio a minha dúvida sobre a questão do circuncidar, né? E aí, será que isso era uma coisa de Deus ou será que isso era uma coisa do homem? E ficou comprovado aqui diante do que a gente falou que ali no 19 cara, isso aí é uma coisa do homem, religiosidade, isso não é uma coisa de Deus. Jesus veio os apóstolos de fato e disseram, né? Deixa a galera em paz, não vai importunar o cara, porque você vai fazer o cara perder a fé que ele está começando a absorver por conta de preciosidade, por conta de coisas pequenas, né? Então, isso é uma coisa que é muito legal na igreja cristã, na igreja evangélica, que determinados ritos que eles seriam punitivos, eles não acontecem, sabe? Então, lá, pelo menos eu sinto na igreja da qual eu faço parte, que as pessoas não julgam as pessoas quando elas estão chegando e mesmo depois que elas se estabelecem. Discute-se, né, sobre a obediência, etc, porque faz parte, mas não existe de fato um julgamento assim, sabe? Então, ficou entendido aqui que era uma questão de religiosidade, não uma questão de fé. Em um outro tempo, Moisés entendeu que aquilo ali era um ato de fé para estabelecer aliança, né? E etc. Mas aí vem aqui, né, para demonstrar exatamente isso. Então, meu entendimento de Atos 15 aí foi esse. Ó. Agora, lá em Provérbios 13, eu separei o 8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. O que acontece? O meu entendimento disso aqui é que quanto mais a gente acessa, mais as coisas vêm extorquir da gente. O pobre, ele não oferece ameaça nenhuma para o sistema, para as outras pessoas, então ele não recebe ameaça. Até porque as outras pessoas olham para ele geralmente com um sentimento de pena, de dó para o pobre. Então, as riquezas, elas podem ser uma bênção ou uma maldição na vida de um ser humano. E aí, trazendo para um outro ponto de vista, né? As riquezas de um homem servem como resgate para a sua vida. O Ricardo Martins, né? Que ele é um legendário lá de Goiás, ele é um exemplo de que as riquezas servem de resgate para a vida, né? Ele era dono da MyBroker, da corretora lá de Goiás, e ele não estava vendo a esposa dele direito, ele não estava vendo os filhos dele crescer, e Deus chamou ele a vender o negócio dele para ele ter paz. E ele vendeu o negócio dele para ele ficar por conta basicamente de legendários. Então, olha como a riqueza serviu de resgate para ele, né? Hoje ele basicamente serve. Ele tem os negócios dele, mas é de uma forma muito mais ecológica e muito mais voltada para riqueza de Deus, né? Riqueza no espírito, do que para riqueza material. Então, assim, a riqueza ela pode ser um, um resgate solicitado para extorsão, ou ela pode ser o seu resgate para você se livrar dessas coisas que te afastam de Deus. Então, ele é um bom exemplo de que a riqueza, no caso dele, foi o resgate para salvar ele de ficar focado em acumular, acumular, acumular. Então, eu vejo isso aí. E assim, se eu tivesse que falar, pô, eu quero alcançar alguma coisa aí, o próprio Ricardo Martins é um exemplo, o próprio Pablo Marçal é um exemplo também, porque a gente percebe que ele é um cara muito temente a Deus,
né? De fato, ele vive muito isso. Então, eu vejo aí o Everton também, né? O Everton, ele é um, um irmão nosso que ele é muito temente, muito obediente. Então, e é, é de uma riqueza, né? Tanto material quanto espiritual, muito grande. Então, assim, tudo isso foi resgate. O Everton, ele tem uma vida muito próspera no sentido de plenitude. Você nunca viu o Everton estressado, você nunca viu o Everton nervoso com alguém ou com alguma coisa. Ele pode ficar preocupado, mas isso não toma o coração dele completamente e a mente dele. Por quê? Porque ele confia que tudo está na mão de Deus e o controle é de Deus e a gente só vive a vontade de Deus. Até porque quando a gente tem o primeiro suspiro aqui, né? A primeira vez que a gente respira, Deus já traçou tudo que a gente vai viver, desde lá da concepção até o dia que a gente der o último suspiro de vida. Então, assim, a gente tem que buscar de fato viver em obediência e buscar a maturidade espiritual, que é uma coisa que eu já falei aqui, para conseguir ver em as coisas que Deus preparou para a gente. O grande game que existe, como que a gente zera o game? Busca a maturidade espiritual. Deus vai te entregar tudo que ele reservou para você, desde que você tenha maturidade para usufruir. Então, muita gente busca essa riqueza material de forma insana e esquece que não tem maturidade para viver. E muitas vezes até acessa, mas tão rápido acessa, tão rápido perde. A gente vê os ganhadores de prêmio de loteria, né? Tão rápido acessa, tão rápido perde. Mais de 80 ou 90% das pessoas, acho que você até falou isso, né, Alexandre, lá naquele encontro, acessam o prêmio de loteria e perdem tudo. Por quê? Porque são escravos do ter, não do ser. Então, quando a gente busca maturidade espiritual, nós focamos no ser. O ter é consequência do ser. É isso que eu tenho aí de aprendizado. Obrigado, gente.